A gente acho que não pode terminar o programa sem falar do que eu acho que é uma das coisas mais ditas sobre a proclamação da República, que é a questão do povo assistiu bestializado à proclamação. Mas deixa eu fazer algumas perguntas aqui dos companheiros que estão assistindo a gente. Primeira do companheiro Roberto França, que pergunta o seguinte, agradecer o Pix que ele mandou, ele pergunta o seguinte, qual é o peso de jornais? Estadão, depois Rádio Globo, Rádio Pan-Americana e depois as TVs na historiografia nacional? Explico. Os acadêmicos de influência, entre aspas, em geral, são os pequeno-burgueses padrão. Esses acadêmicos falam o que a imprensa quer reproduzir. Isso é fato. Por isso nós devemos dizer que toda essa versão pseudo-radical, ela é a opinião da grande burguesia brasileira. Toda vez que alguém aí ouvir um esquerdista falar que isso, que aquilo, que aquele outro, tem que saber que esse esquerdista é um papagaio dos grandes capitalistas, né? Rede Globo, do mercado financeiro, do imperialismo. Não é uma posição de esquerda, é uma posição de direita. Uma coisa até estranha, né? Porque se a gente fosse acreditar nisso, a gente chegaria à conclusão de que, na verdade, toda a academia, né, os cursos, as universidades são tomados pela esquerda e o Brasil tem uma visão extremamente progressista da sua história, tudo quando... E a própria imprensa, né, que repete esses acadêmicos de esquerda. Uma coisa meio contraditória. A Ilucutrice pergunta se o Deodoro também teve disenteria quando proclamou a República. Não sabemos, né? Não sabemos. Alguma coisa ele deve ter tido, né? Bom, vamos falar sobre isso. Eu vou até pegar aqui como, já que o programa também é de polêmicas, né, que vão aparecendo na imprensa. Vou pegar o gancho da pergunta para a pergunta com essa matéria aqui, essa coluna do Josué de Souza. Josué de Souza, não é o GC. Que diz o seguinte, chama O Povo Bestializado. Ele publicou, acho que no próprio dia 15, esse ano. Passados 133 anos da proclamação, revoltados porque seu candidato não foi escolhido pela maioria dos eleitores brasileiros, uma minoria de carpideiras está novamente... Ah, não, ele está... Perdão, gente. Ele está criticando os bolsonaristas com a matéria com uma matéria sobre a proclamação. Aí ele fala, em 15 de novembro comemoramos a proclamação, ato imortalizado no quadro pintado por Benedito Calixto. Foi, na verdade, um golpe aplicado pelos militares na monarquia e apoiado pela elite econômica. Os militares estavam descontentes com a monarquia porque consideravam baixos seus soldos. Já a elite econômica estava insatisfeita porque o regime imperial tinha posto fim à escravidão. Sim, nossa república é fruto de um golpe militar. O mercado, entre aspas, da época, estava preocupado que o fim da escravidão poderia quebrar a economia do país. Para isso, contaram com um braço forte e mão amiga do exército. E aí, a conclusão dele, né, repetindo aí o que o pessoal gosta muito de repetir, que em 89 ficou famosa a frase do jornalista republicano Aristides Lobo. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Eu queria, Rui, que você comentasse sobre isso. Tem um livro famoso do José Murilo de Carvalho, né, que chama Os Bestializados, que todo mundo cita esse livro. Nem sei se o pessoal leu o livro, mas todo mundo cita o livro. E vira e mexe aparece esse... Então, o livro, ele basicamente, ele vai procurar entender essa frase aí do Aristides Lobo, que para ele é o seguinte, o povo não participou da proclamação da República. Isso, inclusive, por Aristides Lobo, seria uma decepção. Ele teria notado anos depois, porque ele era republicano. Então ele fala isso daí como uma espécie assim, meio que uma frustração dele, né? E aí o José Murilo de Carvalho vai analisar essa frase do Aristides Lobo para saber se foi assim mesmo e tal. Grosso falando a coisa bem superficialmente, né? Bom, a primeira coisa que tem que chamar a atenção não é nem necessário conhecimento histórico, né? Se os latifundiários estavam preocupados com a abolição da escravidão,
Eles deveriam ter dado esse golpe antes da abolição, não depois, como aconteceu, né? Quer dizer, a história já não faz nem sentido. É uma história... É uma explicação confusa. O que já não era o problema da escravidão mais para os latifundiários, né? Os latifundiários perceberam que eles não tinham amparo, né, do governo imperial. Não servia mais como instrumento de dominação. Então eles abandonaram, né, o império, e eles se somaram ao movimento que estava acontecendo republicano. Mas não é que eles que proclamaram, nem que a base fundamental da coisa foi isso daí. Reduzir o movimento militar que vai acontecer, né, nos anos seguintes a um problema de salário é uma coisa muito superficial, né?